A gente tem no Brasil a Umbanda, ela é criada no Rio de Janeiro e ela é uma religião genuinamente brasileira. Só que ela não é uma religião pura, mesmo sendo criada no Brasil, porque não existe nenhum tipo de religião pura. As religiões se misturam nos seus rituais e uma herda características das outras. O candomblé é tipicamente brasileiro, porque lá na África a gente sabe que cada tribo cultua o seu orixá, etc e tal. Eles não sofrem o preconceito dentro da própria tribo, mas de outras tribos. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é intolerância religiosa e o que seria um preconceito. A intolerância, ela nasce a partir do momento em que você tem o seu direito de liberdade religiosa violado. As pessoas restringem o seu direito de liberdade religiosa. Já diferente, por exemplo, do caso de preconceito. Por exemplo, alguém, vamos citar o exemplo, alguém é espírita e alguém deixa de sentar do lado, alguém não pega na mão dessa pessoa por ela ser espírita, por ela ser protestante, por ela ser católica, por ela ser de religião de matriz africana. Isso é apenas um preconceito, que é uma ignorância, não deixa de ser uma ignorância, mas nele não se trata de uma questão de intolerância religiosa. Os dois crimes mais comuns de intolerância é de injúria, chamado injúria preconceituosa, onde a vítima é uma pessoa certa, eu posso usar elemento de religião para atingir uma determinada pessoa. E aí é um crime contra a honra daquela pessoa, é o crime de injúria, qualificado por ele estar utilizando elemento de raça, de cor, de religião, ou pela própria idade da pessoa, né, no caso de idosa, ou o crime de racismo, que também pode ser utilizados elementos de religião para a prática desse crime, onde você ofende toda uma coletividade. Posso dizer exemplo de injúria. Você é um macumbeiro safado. Você está uma pessoa determinada, então constitui um crime de injúria. Agora, se eu falo que todo macumbeiro é safado, além de estar usando o termo pejorativo macumbeiro, que eu posso, por ignorância, estar utilizando isso porque ouvi sempre falar que aquela religião era uma religião denominada de macumba, né? Mas que estou dando àquela coletividade, ou seja, todos aqueles que participam daquela religião seriam safados. Como eu atingo a coletividade, eu tipifico um crime de racismo. Ok. Uma lei específica. Eu sempre ando com ela para todo canto, né? Essa é a minha guiazinha que eu ando com ela, né? E é o meu amuleto, entendeu? Então, só que para dentro do trabalho eu retiro, entendeu? Mas toda vez que eu venho chegando, eu chego, vou pro vestiário e tiro a minha guia. Só que a minha chefe, ela viu a minha guia. A partir do momento que ela viu a guia, ela começou a me perseguir. Eu senti isso, entendeu? Só que eu não sabia por quê. Com o tempo, eu percebi que a perseguição não era comigo, era com a minha religião, entendeu? Era com o meu credo. Foi aí quando ela me tirou do cargo de cozinheiro, me colocou como auxiliar. E eu não sabia por quê, entendeu? Daquela perseguição toda. Vivia me trocando de lojas, me tratava super mal. E aí eu percebi que era por causa da religião. Foi quando o ataque final foi quando ela me levou para dentro de uma sala e começou a falar absurdos. Ela começou a falar que a minha comida era oferenda, que eu estava fazendo pratos iguais, que eram feitos pratos de feitiçaria, que a minha mão era amaldiçoada, que a comida que eu fazia mal para os outros, para os clientes, tanto para funcionário, né? Que eu fazia comida para cliente quanto para funcionário, entendeu? E não tem nada a ver com isso. A minha atitude primeiro foi
de muita indignação comigo mesmo, porque eu não estava com o celular na hora. Porque o celular estava carregando. Quando eu corri para pegar o celular, para gravar o que ela estava falando, ela saiu correndo. Quando ela saiu correndo, eu saí correndo atrás dela dentro da loja e comecei a gritar, entendeu? E tal, para ela parar. Só que ela não parou, ela entrou dentro do carro e saiu. E aí eu fui no sindicato dos cozinheiros, né, de Bar e Cozinha de Brasília, que fica lá no CONIC. Fui lá e fiz uma denúncia. Aí fui procurar o Rafael, que é o presidente, né, da federação. E ele me trouxe o advogado, o Dr. Taleg Bonan, né? Que foi na delegacia comigo, fui na DECRIM, dei parte dela, entendeu? E aí a gente entrou na justiça. E está na justiça até hoje. Em 2005 houve o primeiro ataque. Foram feitos 3 ataques na prainha, sendo que uma das estátuas foi levada daqui de dentro da praça até o lixão ali no meados do núcleo Bandeirante, naquela redondeza onde nós encontramos lá. E aí naquele mesmo ano a estátua de Iemanjá também foi incendiada. Posteriormente foi derrubada a estátua de Odé, né, Oxóssi, e de Xangô também, tudo nesse ano. Então, essa intolerância religiosa ela já vem há muito tempo atrás aqui na praça, fora o que acontece no cotidiano do dia a dia com os praticantes da religião ou com os terreiros. E começamos os ataques novamente nos anos seguintes. Nós tivemos a primeira estátua de Exu, onde ela, logo em 2011, aquele tridente dela foi quebrado, numa corda que a gente achou pendurado. A corda se encontrava no local onde tentaram puxar provavelmente a estátua e apenas quebrou aquele tridente. Essa foi a nossa maior decepção no ano de 2016. Nós estamos completando 1 ano e 2 meses, onde a estátua de Oxalá foi incendiada e conseguimos tirar fotos dela no ato ainda do incêndio, ela pegando fogo ainda. As fotos foram distribuídas pelas mídias e até hoje, após 1 ano e 3 meses, 2 meses e alguma coisa, não foi resolvido nenhum problema, nem de revitalização, nem de restauração. Tive com o artista Tati Moreno, para pensar numa revitalização dela. Ela está com perca total, ela não tem como recuperar. Como você pode ver, a perna direita dela, após o fogo, queimou. O cajado se encontra com a gente na federação, ele se encontra guardado no Centro Espírita Gentil Guerreiro, onde parte dele foi danificada. E até hoje, após 1 ano e 3 meses, a gente não conseguiu sequer a restauração nem a troca do próprio monumento. Essa foi a última estátua depredada aqui na Praça dos Orixás, partido de violência, partido de intolerância, de discriminação. Aí sim, ganhamos uma mídia maior na Praça dos Orixás e aí a depredação deu uma parada, só que passou aí para os terreiros. Tivemos sim no passado, mas eu acredito que muito mais por uma conjuntura social da época, o juizado de menores, verificando se haviam crianças, os nossos trabalhos que são quase sempre desenvolvidos à noite, dizendo que crianças não poderiam estar aqui, e por muito tempo respeitamos isso de alguma forma, né? Tivemos aqui a própria polícia, mas isso muito no início, lá nos anos 70, verificando quais eram as práticas e quais não eram, as práticas que estavam infringindo alguma coisa. Entrava um monte aqui, mais de 15 aqui. Entrava um monte. E a mãe Rai, que ela agora acorda e adora sair passeando, escovando os dentes. Quando ela olha, que ela abre o olho,
um monte de gente na frente dela. Aí ela falou, não queremos não, somos espíritos, ela saiu. Aí falou, pai, domingo aconteceu isso, tal domingo aconteceu isso, eu falei, tá legal, então deixa comigo. Quando eles entrarem, por favor, pede para eles entrarem. Então, aconteceu, deu um dia, um domingo, eu fiquei aguardando eles entrar. A hora que eles entraram, começaram a andar aqui dentro, eu chamei todo mundo, mandei fechar os portões, pedi para todo mundo subir. Aí quando eles viram um monte de negões, um monte de homens e mulheres, eu falei, vocês estão invadindo. Isso é invasão a domicílio. Vocês estão invadindo um espaço que já é santificado. Porque quando a pessoa tem a sua religião ou a pessoa crê em alguma coisa, as pessoas têm que respeitar a crença do outro. Se vocês quiserem, vão para um hospício, vão para um hospital, vão para uma penitenciária. Outra coisa, se você dá o direito de vocês invadirem o meu espaço, você está dando o direito de invadir o espaço de vocês. A festa anual de uma entidade minha, de minha pombageira, Dona Madalena, e do seu Tiriri. Foi uma festa que ocorre todo ano, começou no sábado às 15 horas, e no domingo nós tivemos o segundo evento da mesma festa, que foi uma roda de boiadeiro, uma festa de caboclo. Em torno de 16h30 para 17 horas, nós estávamos em pleno toque, os atabaques tocando, e jogaram uma bomba no telhado. Essa bomba, inclusive, gerou estilhaços que atingiu 2 pessoas, 2 convidados. Foram ferimentos não muito graves, mas mesmo assim foi uma situação bastante desagradável por serem convidados, e meus eventos aqui no meu templo recebe muitos idosos e muitas crianças, e nesse dia tinha idosos e crianças, que foi o que mais nos geraram apreensão, né? E foi um barulho estrondoso, foi uma coisa bem desagradável, e que eu espero que alguma providência com o tempo seja tomada, né? Nós, de templos de matriz africana, estamos sendo vítimas constantemente de algum tipo de perseguição ou de pressão vindo do externo, da comunidade, ou talvez de alguns outros templos que não agregam a nossa filosofia. A escola que sofreu muito foi os meninos. No começo sofria bastante, as crianças daqui, que aqui mora bastante família, mora quase 30 famílias aqui dentro. Então saiu para estudar, então o que ele fazia? E aí macumba, mas tinha uns meninos que levam na esportiva, outros não levavam na esportiva, ficavam com raiva, entendeu? Ficavam sem querer ir para o colégio, os menores, mas aí conversava com eles, e aí começamos outra coisa, abrir as portas para que as pessoas vejam um pouco a denominação espiritual com outros olhos. Entendeu? Para que aprenda um pouquinho mais, tenha um pouco mais de educação. Porque uma criançada, eu não quero tolerância, eu quero ser respeitado, só isso. Claro, há sempre uma reação em algum momento, e naqueles tempos era um pouco maior, quando você se dizia espírita e se dizia efetivamente umbandista. Sempre acreditei isso, a ignorância das pessoas, e explicava para quem queria essa explicação. Primeiramente, quando eu recebi aqui no meu gabinete, pessoas ligadas às religiões de matriz africana que estavam buscando apoio. Batia na porta de um gabinete, batia na porta de outro e não encontrava nenhuma porta aberta. Eu abri as portas do gabinete para esse segmento, porque eu acredito que ninguém é melhor do que ninguém e que o respeito deve existir acima de tudo. A partir do momento em que nós começamos
a discutir o tema aqui na Câmara Legislativa, surgiu o interesse pela criação da ADECRIM, porque até então ninguém sabia o que fazer para combater essa intolerância religiosa. As pessoas afetadas, né, por esse tipo de perseguição, elas não tinham a quem recorrer. Elas iam numa delegacia comum e quem estava por trás do balcão, por mais que tivesse boa vontade, mas não tinha o conhecimento e nem a expertise de como tratar desse assunto. Por isso, houve a necessidade de se criar a delegacia de combate à intolerância religiosa, racismo, enfim, todo quanto é tipo de intolerância. Então, por isso, a ADECRIM ela foi criada, graças ao empenho também do governador Rodrigo Hollenberg, que se sensibilizou com o nosso pedido, e também, claro, através do Fórum de Liberdade Religiosa. Bom, na verdade, o pacto é no sentido de colocar vários órgãos públicos, né, órgãos governamentais, dentro de um mesmo tratado, para que as pessoas possam ter o conhecimento de como lidar com esse tipo de coisa. E que nós fomos até a OAB-DF, onde nós tivemos um apoio significativo, tivemos no Tribunal de Justiça e também tivemos nas Nações Unidas. De modo que essa ideia, né, do combate à intolerância religiosa e também de levar ao conhecimento e junto às autoridades, isso está fazendo com que haja um alinhamento entre o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a OAB-DF e até mesmo entre as Nações Unidas. Ou seja, uma linha de raciocínio, de pensamento, no sentido de que todo mundo deve se unir, deve se especializar no combate à intolerância religiosa. Nós precisamos de algo que marque o dia e que a gente chame a atenção de pesquisadores, de professores, de autoridades que trabalham no combate à intolerância religiosa, que tem uma missão e um foco nisso. Foi assim que nasceu o Religare, tanto para os ativistas religiosos, quanto para os professores, quanto para os historiadores, para os antropólogos, para pessoas que lutam na causa da intolerância religiosa. Foi um prêmio elaborado pelo Afrocom, que esse ano ganhou a certificação da ONU, o selo do decênio, né, do afrodescendente. As igrejas de matriz africanas, elas são as mais discriminadas, né? As que passam mais preconceito. E como eu tenho interesse em comum, no sentido de querer também proteger as coisas que eu acredito, né, eu acho que se a gente unir forças, né, para defender dentro das leis, cada um o seu direito, por exemplo, os adventistas, os judeus, eles querem assegurar o direito de guardar o sábado, né? Os de matrizes africanas querem assegurar o direito de cultuar a sua própria religião, né? Os católicos, os budistas, né? Todos eles têm coisas em comuns que querem defender, né? Então foi por causa desse movimento que eu achei muito importante, né? Que eu acho muito importante a gente proteger a fé, né? A fé, eu acho que é o maior tesouro da humanidade, da humanidade, né? Porque está se perdendo e a fé, apesar de ser individual, é algo que liga todo mundo acredita em Deus, todo mundo acredita que existe algo além dessa vida, né? Então, eu acho que essa luta é uma luta válida, né?
Quando o cristianismo era uma religião de minorias, na época de Roma, por exemplo, ele foi perseguido, ele foi discriminado, seus templos eram destruídos, e isso por mais de 300 anos. Você não estava vivo naquela época, mas o cristianismo estava vivo naquela época. Ainda tem cicatrizes daquela época. E Jesus sente essa dor até hoje. Então você vê alguns cristãos hoje, em nome de Jesus, causando o mesmo sofrimento que o cristianismo já sofreu um dia, com religiões que hoje são minorias, que é o caso das religiões afro-brasileiras, é algo absurdo, contraditório e cruel. Na verdade, ele não está só destruindo o terreiro, ele está destruindo a sua própria fé. Ele está trazendo de novo o sofrimento que o Jesus já sentiu um dia. Da generalização, as pessoas acharem que eu estou criticando o cristão. Na verdade, eu estou criticando o cristão que queima a imagem do cristianismo. E essa é a diferença. É aquele cara que faz um desserviço à sua fé e dá argumento para a galera que está do outro lado. Eu não quero que ninguém me tolere, eu quero que me respeite. Eu sou umbandista, eu sou candomblessista. A partir do momento que você diz que não me tolera, pouco me importa. Você tem que respeitar a minha fé. Se a minha fé é umbanda, se a minha fé é católica, se a minha fé é evangélico, protestante, se a minha fé é candomblessista, desculpa, não me tolere, apenas me respeite. Primeiro, eu gostaria de fazer um adendo sobre a expressão intolerância. Eu entendo que é uma expressão extremamente equivocada, porque não se trata de tolerar. Tolerar seria alguém acima tolerando alguém abaixo naquilo que é possível suportar de alguém que é tolerado. Não, somos iguais, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres e obrigações, e por conta disso não queremos, na nossa prática, liberdade religiosa assegurada pela Constituição, e não só por essa, mas desde a primeira Constituição da República e até, em alguns aspectos, a primeira Constituição do Império de 1824, não queremos ser tolerados. Não há esse tipo de visão. Devemos ser respeitados na nossa liberdade, como praticantes da religião que escolhemos, da fé que abraçamos, da crença que temos, das práticas que fazemos dentro de todos os parâmetros de respeito e dignidade da pessoa humana que estão consagrados nessa Constituição e nessa nossa forma de ser da nossa sociedade. Então, a palavra é respeito, isso tem que mudar. Parar de se dizer que a intolerância, a falta de respeito, a crime, é a liberdade que nós pregamos, é a caridade que nós pregamos. Estamos aqui para praticar a caridade em todos os seus aspectos. E se você não puder ter respeito por essa escolha pessoal da crença, você não está fazendo caridade, você está querendo impor algo a alguém. Às vezes dizer, sim, sou macumbeiro. Ter orgulho de dizer que você abraça uma certa fé, né? O que não me impediu também de estudar em colégio religioso católico, apostólico romano, eu, meus irmãos, e visitar outros rituais e tudo, e com a liberdade que a Umbanda sempre dá aos seus filhos de ir e vir e escolher o que vai abraçar.